É uma mulher que, quando a gente não conhece a história das pessoas, né, a gente vê assim, acha que a pessoa, tem sorte, ela é forte. Porque eu te contar, se você conhecer os bastidores dela, você vai dar muito mais valor. Pela família dela, quem acompanha ela sabe que ela está aqui como Lourenço, pela glória de Deus. Sabe, os bastidores não são fáceis, mas ela sabe do que Deus tem para a vida dela, do que Deus tem para a vida do marido dela, dos filhos, da família. Então eu quero honrar a vida dela por ter vindo do Brasil só para estar aqui nesse evento. E só vem. E eu tenho certeza que ela tem algo grande, ela tem um movimento grande lá no Brasil para poder transbordar para a vida de vocês. Então, quero uma salva de palmas para a gente receber ela diretamente do Brasil. Obrigada. Nossa. O palco já é costumeiro, mas em Paris não, né? Então, o nervosismo vem aqui. Obrigada, gente. A Ana já falou um pouquinho, né? Eu disse que vou me segurar para não me emocionar. A história de Lourenço, né? Toca muito na minha vida, mas assim, eu sou uma improvável de estar aqui. Eu pensei em muitas coisas. Quando eu fui escrever o capítulo do meu livro, né, que a gente também está lançando aqui nessa mentoria, quando eu fui escrever, eu falei, eu vou falar sobre isso, fazer um resumão da minha vida. Mas aí essa semana Deus foi mudando os scripts, sabe, da gente. E eu quero trazer para vocês algo relacionado a uma parte da minha história que fala sobre fé e milagre. Eu tinha um sonho de ser mãe, né? Eu casei com aquele sonho de ser mãe. E ele se realizou no dia 24/12/2012, quando a Clara nasceu. Mas Deus me deu uma missão muito maior do que eu podia imaginar, né? Porque, assim, ser mãe de uma criança já não é fácil, né? A correria, eu trabalhava CLT 8 horas por dia, mas a gente passa mais de 10 fora de casa, né? Porque 8 horas é de expediente. Então, ele me deu um presente maravilhoso que, quando você entende, eu já escutei muitas bobagens de pessoas falando assim que quem tem um filho especial tem um castigo, né? Ela fala até em karma. As pessoas ignorantes, né? Sem conhecimento. E eu quero dizer para você, e você que muitas vezes, uma vez eu estive num evento do Edo Carvalho e tinha muita gente lá travada, inclusive uma médica que levantou lá para falar que ela disse que não queria ter filho porque ela vivia nesse mundo da medicina e ela tinha medo de ter um filho especial. É como que chega às coisas. Porque esse número, tem um número aqui, passa aqui, Sabrina, é porque os slides ficaram um pouquinho... Passa a próxima. 1 em cada 6 crianças possui algum tipo de deficiência. Obrigada. Você imagina nesse número, 1 em cada 6 crianças, a gente só acha que é o vizinho que tem. E outro dado importante aqui, e bem desafiador, é que 40% dos pais abandonam o lar após o diagnóstico. Ou até os 5 anos de idade, uma criança especial ela vai ficar só cuidada pela mãe. Lourenço é um guerreiro. E o meu marido é outro. Porque ele não desistiu da família. Ele não desistiu da filha. E quando a gente recebeu essa missão... Vou colocar outro. Descarregou. Não, Caiu. É um daqui. E quando a gente recebeu essa missão, a gente não entendeu. Porque quando você passa... É para baixo? Quando você tem um filho... Deixa eu mostrar essa foto. Essa foto é do dia que Clarinha nasceu. Essa boneca aí. Foi um bebê que nasceu com ápica 9/10, uma gestação completamente normal, sem nenhuma intercorrência. Perfeita. Com 4 meses, ela começou a demonstrar que a coisa não estava evoluindo. Ela parou de... né? E Clara, até hoje, não tem diagnóstico. Quando eu recebi o desafio de voltar para cá, eu estive em Paris em março e voltei para cá, para
fazer o método IP e estar aqui hoje, era o aniversário de 13 anos dela. No dia 24, eu estava fazendo o método IP. E eu nunca passei um aniversário de nenhuma filha fora, eu nunca me ausentei tanto tempo de casa. Por isso que eu falo, tudo que eu estou vivendo aqui é alguma coisa assim que é inexplicável, né? Mas a gente vai descobrindo isso com o tempo, quando a gente descobre o nosso propósito. E tudo isso que eu vivi na minha vida, por que eu vim falar hoje da Clara? Não temos diagnóstico. Aqui eu acho que eu falo... Não? Tá, volta para isso. Dias e noites de luta, internações, madrugadas, laudos, exaustão. Com 1 ano e meio, mais ou menos, Clara teve umas febres. Ela, quando chegava no hospital, já estava em 42 graus. Não sei se alguém já teve filho com febre de mais de 40 graus aqui. Só que quando a gente chegava no hospital, a gente já tinha feito de tudo. Inclusive, colocado ela dentro do ofurô, ficado lá, mergulhado com ela, dado toda a medicação. Então, quando a gente chegava no hospital, a gente não podia dar mais nada, porque ela não podia ser mais medicada. Então, meu marido levantava a barra da calça, ia para um chuveiro na emergência e ficava com ela lá. Eu me lembro dessa cena até hoje. Várias madrugadas. Sabe quando é seguido? No outro dia, eu chegava no hospital, quando o plantão cortava, as médicas mandava para casa, não sabia o que ela tinha, não tinha justificativa para aquela febre, não sabia o que era, me mandava para casa. Eu chegava em casa, tomava o banho, porque de 8 horas eu tinha que pegar no trabalho. E eu tinha que chegar sorrindo. Às vezes eu me atrasava, dava aquela justificada, escutava uma gracinha, mas eu tinha que fazer meu expediente de trabalho. E meu marido ficava em casa com ela. Foi ele que deixou a carreira dele. Ele era militar, é um militar ainda, né? Sempre militar, ele está na reserva, para cuidar dela, porque era a minha CLT que tinha o plano de saúde, que tinha toda a parte que cuidava do tratamento dela. Então, no meu caso, né, mesmo diante de todo o preconceito que ele sofreu lá na aeronáutica, né, de perseguição e de tudo, ele que precisou ficar, porque ele tinha uma legislação que o protegia e ele conseguia ficar. A gente, mulheres, né, lá no Brasil, não sei aqui, na CLT, são 2 dias por ano para a gente acompanhar um filho. Clara vivia. O primeiro internamento de Clara foram 64 dias de UTI. E eu trabalhei todos os dias. 8 horas por dia de expediente. E meu marido estava lá. Eu tenho uma segunda filha, que é outra bênção, a Maria Carolina. Nós fomos para a Tailândia fazer um tratamento de células-tronco, porque ela não tinha diagnóstico. E a gente escutava todos os médicos, esperem, a gente não sabe o que fazer, vamos esperar isso. Eu fazia, esperar o quê? Eu conversei com a médica dela, uma excelente médica. E ela disse, não, células-tronco, não tem. Eu disse, doutora, eu posso tentar? Pode. Eu disse, vou para a Tailândia, passei 1 mês lá. Tivemos alguns ganhos pequenos, mas eu não me arrependo por nada. Fizemos uma campanha para arrecadar, era muito caro esse tratamento. Foi uma campanha linda de mobilização. Foi um momento que a gente teve mais pessoas próximas da gente, porque eu não falei de uma parte, que o Lourenço deve saber também, é que as mães de crianças especiais, elas são abandonadas pela família e pela sociedade. É uma vida muito solitária. E por que eu quero dizer isso para vocês? Não é para dizer, que eu sou vencedora, não. Tenham mais empatia. Tenham mais empatia por essas famílias. Porque a gente carrega uma dor. Eu sei que as pessoas não querem, muitas vezes, não tem problema, né? Eu dizia assim, eu vivia na casa da minha mãe jogando dominó, era churrasco. Eu não bebia, mas estava lá. Adorava jogar dominó, jogar baralho, jogar uno, jogar qualquer coisa. Quando Clara nasceu, a gente precisou deixar isso para trás. Mas não foi por escolha, não. Não foi por escolha, não, porque a gente precisava. Clara tinha crises convulsivas que ela não parava. Eu lembro de uma festa de aniversário, depois de muito negar ir para a festa de aniversário, depois eu passei até nem ser convidada mais, eu me lembro que eu cheguei com o carro, a gente chegava com o carro na calçada. Sabe que você sai na calçada e a gente fica 1 hora lá parada? Porque Clara estava em crise, sem parar. E a gente não sabia se a gente ia ou voltava. E a gente dizia, não, mas vão ficar chateados que a gente não vai. E a gente ainda pensava nos outros, né? Até o momento que a gente falou assim, não, a gente tem uma vida diferente. Ninguém está aqui, porque as pessoas chegam assim e falam assim, eu faço ideia como é a sua vida. E antigamente dava aquele risinho, né? Hoje eu respondo assim, você não faz.
Você não faz a mínima ideia. Mas não é porque eu quero ser melhor, é porque assim, hoje eu tenho consciência disso, que as pessoas não fazem ideia. Passa pra mim. Aqui é meu marido. Eu estava no trabalho, ele levava ela todos os dias para fazer um tratamento que chama Terasute. É uma gaiola que ela fica toda amarradinha. Aqui na frente está a Carolzinha, que ia com ela também, porque ele levava todos os dias. Eu saía do trabalho, terminava às 19 horas, eu ia buscar eles lá na clínica. A importância de um pai presente, a importância de estar inteiro, a força da presença do pai de Maria Clara e o posicionamento de um homem, né, Lourenço? Como muda? Então, assim, eu digo que eu sou muito privilegiada pelo marido que Deus me deu, pela família que Deus me deu. Eu não queria outra família, não. Ah, você queria uma filha normal? Quem seria Ana Catarina se eu tivesse uma filha normal? Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu não teria essa fortaleza que eu tenho hoje. Eu não teria a fé que eu tenho hoje. Porque vocês não fazem ideia de quantos milagres eu já vivi. Quantos milagres eu já vivi na minha vida. Passa um pouquinho. Aqui eu já falei com relação à solidão, ao apoio. Transformação pessoal. E aí, como é que você mudou tudo isso, Ana? Eu vivia nesse mundo de bolha, de trabalho. Trabalho, casa, zero lazer. Eu conseguia só sair no máximo para ir no supermercado. Porque naquela época ainda não vendia tanto online como hoje. Mas hoje em dia eu compro até muita coisa online, até supermercado. Então, eu não tinha lazer. Como eu falei, né? Era só trabalho e casa. Até que um dia eu acordava sempre cedo, né? E escutei um maluco lá chamado Pablo Marçal num 4h59. E tive uma mudança de chave na minha vida. Mas isso foi uma mudança de chave que me fez começar a reconhecer outras coisas. A ver que existia um mundo lá fora. E a começar a entender que tudo aquilo que eu estava vivendo era o meu processo. Que eu precisava passar por aquilo. E eu virei uma chave na minha cabeça que eu comecei a trocar a murmuração pela gratidão. E eu posso dizer que foi o momento que a gente foi mais curado nas nossas vidas. Porque quantas madrugadas difíceis, Clara parou várias vezes. Uma vez eu acordei de noite e ela estava muito, muito, muito grave. E a gente estava muito cansado, porque fazia noites que a gente não dormia. E a gente estava no sofá, e Luciano com ela no braço, eu encostei no ombro dele, e ela com as pernas em cima de mim, e nós apagamos. E quando eu acordei, ela não respirava. Isso já tinha acontecido outras vezes. Vocês fazem ideia do desespero da gente, né? De acordar e não ver sua filha respirando. E aí eu começava a gritar por Deus. E nesse momento era tão desafiador, porque a gente ficava naquela briga espiritual, né? E às vezes eu reclamava, às vezes eu murmurava, eu não enxergava. E eu comecei a agradecer por tudo aquilo. Eu comecei a agradecer e a ver tudo aquilo à mão de Deus. E quantas vezes eu dizia assim que era o anjo da guarda que me acordava. Eu sou muito devota aos anjos. Porque os anjos da guarda na minha vida, assim, eles promovem, sabe, assim... Eu digo que é momentos especiais. Eu estou em casa olhando quando eu vejo a legião de anjos, assim... Sabe, cantando comigo, louvando, porque a minha casa hoje é um louvor 24 horas. Não tem reclamação, não tem murmuração, mas tem dificuldade. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente está com dificuldade desse tamanho e a gente está reclamando, a gente não está vendo saída, a gente não consegue enxergar. Tem uma foto aqui... essa foto aqui foi um momento de lazer, que a gente já faz lazer. Acho que a gente estava numa confeitaria lá. A fé que sustenta. Sem Deus, nada disso seria possível. Foi a nossa fé que sustentou a gente nos piores dias. Quando ela teve parada cardíaca, a Clara já teve parada cardíaca. Quando ela enfrentou um choque séptico, ela já teve 2 choques sépticos. Quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer, a gente já escutou várias vezes isso. Deus entrou com um milagre. A presença de Deus foi nossa força, nossa rocha, nosso refúgio.
Não é possível viver uma história dessa sem se agarrar em algo maior. E foi Deus quem nos carregou no colo. Um episódio aconteceu em 2024, a gente não tinha técnica de enfermagem à noite, porque a gente não confiava em deixar técnicas dela dormir, Clara, porque Clara era tão grave à noite e a gente não confiava. Então, naquele momento, era eu e Luciano que cuidava dela. E eu lembro que ela passou uma semana muito difícil. E nesse dia, a técnica de enfermagem ia fazer um exame. E a Clara não estava bem. A médica ligou e falou, era bom que ela tomasse um soro na veia. E para isso, ela precisava de uma técnica junto. Então, o home care mandou o soro e disse, ela vai ficar até às 22 horas. Ela largava às 19. Ela vai ficar até às 22 horas aí com vocês, para poder fazer esse soro na Clara. E olha os milagres de Deus, né? Naquela noite, Clara intercorreu muito grave. E Valéria falou assim, Dona Ana, amanhã eu tenho um médico logo cedo. E ela morava muito longe do centro do Recife, né? Eu posso dormir aqui? Porque amanhã eu já estou perto do meu médico para não ter que voltar tão tarde. Eu falei, lógico, Valéria, por favor. E às 2 horas da manhã nós tivemos que correr para a emergência para salvar a vida de Clara. E Clara que ficou com Carol. Tinha Carolzinha em casa. Nós deixamos ela com Carol e corremos para o hospital. E como chegando lá, o hospital queria mandar a gente embora porque não tinha vaga na UTI. Clara é uma paciente de UTI. E nós dissemos, não, é esse hospital que ela sempre vem aqui, que os médicos conhecem ela, daqui eu não saio. E nós ficamos lá. Só que a gente não sabia que ia enfrentar 40 horas de emergência, sem vaga de UTI. 40 horas de pé, sem dormir. O oxigênio estava no 16, era o máximo. Ela sangrava pelo nariz de tanto oxigênio. Ninguém sabia o que fazer na emergência com Clara. O pessoal doido para se livrar, sabe assim, querendo a UTI desesperadamente, porque não sabia o que fazer. Nós ficamos num quarto de isolamento, era o último da emergência. Até que chegou uma hora que ela falou assim, meus pais não estão aguentando, estão muito cansados. Coloca aquela música. Bota baixinho. E ela parou. Eu gritei. Chega um carrinho de parada, fizeram a reanimação dela. Eu fiquei olhando para aquele oxímetro em linha reta. E eu falava assim, eu estava com a blusa de São Miguel Arcanjo na hora. Eu falei assim, São Miguel, se for para ela voltar, que ela volte melhor. Que ela volte com mais saúde. Que ela possa aproveitar mais a vida com a gente. Porque aquele ano foi muito desafiador. E aí aquele oxímetro começou a funcionar de novo. E a médica, ela voltou, mãe, ela voltou. E a gente saiu para ela ser entubada. E ela subiu para UTI. A vaga apareceu na hora, né? Ela subiu para UTI. Esse era o dia do casamento da minha irmã. Nós não iríamos para o casamento dela, porque nós estávamos lá com ela. E era por volta de meio-dia. Ela parou umas 8 horas da manhã. Nós pedimos um Uber para ir para casa, porque a gente já estava esgotado. E nós deixamos a nossa técnica. Ela estava segura, entubada, sedada. Então, a gente precisava descansar um pouquinho, né? Porque a gente fazia 2 dias que estava lá com ela. E nós fomos para casa. E aí, pegamos um Uber. Demorou, um Uber chegou um carro velho. Eu falei, nossa, que Uber é esse? Quando nós entramos, chorando no carro, ele colocou essa música. Ele pegou um pendrive. Eu nunca vi uma pessoa pegar pendrive hoje em dia. Ele pegou um pendrive e colocou essa música. E naquela hora, Deus falou pra gente. Eu falava, eu não acredito no que eu estou escutando, porque assim, era uma dor. E ao mesmo tempo eu pensando assim, Clarinha ficou lá, mas eu falei, não, mas a gente precisa descansar. E aí Deus veio falar pra gente. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte.
quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, não um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Vou baixar um pouquinho. E nós fomos pra casa. Eu tava fazendo o bolo de casamento da minha irmã, não teria bolo. Eu consegui terminar o bolo de casamento. Os bem casados. Eu não fui dormir, meu marido foi descansar. E de 6 horas era o casamento dela. Nós fomos pro casamento dela nesse dia. Eu, Carol foi a daminha, meu marido, e Clarinha estava com uma foto na nossa mão. E nós dançamos aquela noite. Nós rimos, nós conversamos. Porque nós aprendemos uma coisa: descansar em Deus. Descansar em Deus. E eu quero encerrar chamando você a essa reflexão. Eu quero que você saia daqui hoje se questionando em 2 coisas. Uma é sobre aquela família que muitas vezes não é que você vai dormir lá, não. Você não precisa ir lá passar a noite, as madrugadas acordado, não. Mas você pode fazer uma ligação. Meu chefe, ele não perguntava nem se Clara estava bem, nesses 60 dias que ela passava em UTI. Porque ele não queria uma desculpa, como se eu fosse dar uma desculpa. Então ele falava sobre produção, mas ele nem perguntava se ela estava melhor. E ela estava numa UTI. Eu só ia lá à noite. Então tenha empatia. Tenho empatia pelas mães, e especialmente quando você vê, vá lá tomar um café, vá levar um café, ou vá levar um abraço. Às vezes eu subia no banco querendo chorar e eu encontrava alguém, você quer alguma coisa? Aí eu fazia só um abraço. E eu dava um abraço e às vezes subia para chorar lá no banheiro para ninguém ver, num momento difícil, porque a gente não é de ferro. E outra coisa, troque a murmuração pela gratidão. Eu tenho certeza que milagres acontecerão na vida de vocês. Obrigada. Obrigada pela atenção. Que bom, tem jeito, né? Podemos tirar uma foto juntas? Sim. Tem tanta gente falando de mentalidade. Tão forte que eu falei pra ela que, com certeza, ela aumentou a fé de alguém aqui hoje. Com certeza, ela plantou uma sementinha. Porque às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas. Às vezes a gente murmura por coisas tão rasas, né, tão supérfluas, e quando a gente vê a realidade da vida de muitas pessoas que eram para estar, que tinham motivos reais, e elas estão de pé, confiando, acreditando. Deixei o marido lá 15 dias, o marido está 15 dias com as 2 crianças, e eu vim na fé, na confiança que Deus ia providenciar tudo. E aqui eu estou. Amém. Eu tenho certeza que a sua vinda aqui não foi em vão. As renúncias que você fez no Brasil para estar aqui também não foram em vão. Deus tem um propósito para tudo. E as sementinhas que eles plantaram aqui, você plantou aqui no coração de muitas pessoas, vão dar frutos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que tem o controle de todas as coisas. E uma das maiores dificuldades que nós temos é descansar em Deus. É confiar em Deus. É realmente viver na dependência do Senhor.
Sabe, falar, Deus, Senhor, se realmente nós somos cristãos e homens e mulheres de fé, aumentar verdadeiramente a nossa fé e acreditar. A última vez que a Ana esteve aqui foi em março, ela veio para o MPF, foi quando ela entrou no Infinity, a gente orou pela Clarinha. Você lembra? Sim, lá na torre. Lá na torre. Sim. Quando ela me mostrou, eu falei, vamos orar. Orar pela vida dela, porque Deus tem um propósito na vida da Clara. Você sabe disso. Ela é um milagre e Deus vai tocar muitas pessoas através da vida dela, desse testemunho que você está contando. Só para você ter ideia, a vida da Clara aqui hoje tocou dezenas de pessoas do outro lado do oceano. Isso aqui já é um propósito dela. Obrigada por estar aqui, né? Obrigada por ter entrado no Infinity, mesmo a única pessoa do Brasil. E eu sei que é difícil, né, dela vir, precisa de um investimento e tudo, mas eu deixei de viver de condição. Exatamente. Eu deixei de viver de condição e quando eu dei esse passo na minha vida, tudo começa a acontecer, né? Tudo mudou. Tudo começa. A gente fala, não viva de condição, viva de decisão, e as pessoas não acreditam. Confia em Deus, dá o passo, comece a decidir. Se o seu coração queimar, vai e faz. Se Deus está contigo, de que mais você vai temer? Se Ele te deu a palavra, deu a visão, Ele vai dar a provisão. Aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele que está contigo, Ele é o maior interessado em fazer você ser testemunha da glória dele aqui na terra. Para onde vamos mesmo agora? Para o Brasil. Qual é a próxima viagem? A próxima viagem? Brasil. Ah, nós vamos para Israel. Ela vai para Israel. E ela tá indo para Israel agora, junto com a gente, né? A gente vai fazer uma viagem. A Ale vai também. E essa viagem eu falei para ela, falei, olha, talvez você tá indo lá para buscar a cura da sua filha. Porque quando uma mãe cura, quando um pai cura, né? A família inteira recebe essa cura. Então vai ser muito especial também. E você sabe que eu tenho um amor pela Clarinha, né? Ela me posta, ela manda foto da Clarinha pra mim, ela me marca no Instagram, eu mando coração quando a Clarinha tá bem, né? Tá sorrindo. Esses dias ela tava tomando banho sorrindo, né? Toda feliz. Ela, olha, manda beijo pra Tiana. E aí o Luciano me marca, às vezes eu vejo o esposo dela. E nós estamos aqui pra isso. Sabe, de que adianta a nossa vida, gente, passar só preocupada com dinheiro, com bens? Olhe para pessoas, ajude pessoas, dê um abraço, pergunta para as pessoas, você está bem? O que você está precisando? Seja generoso, né? Tenha essa empatia com o outro e aumente a sua fé. Gratidão, gratidão por a sua palestra, gratidão por tudo que você abriu, por ter realmente aberto a sua vida aqui para nós. E foi muito grande, foi muito precioso. Que bom. Salva de palmas para a gente. Obrigada. Gente, o Senhor, eu falo que o Senhor escolheu esses filhos da terra, né? Sério mesmo. Não, já tem pessoas, a gente não abriu a outra turma do Infinity. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Olha que coisa louca. Nós vamos para Israel agora. A gente vai terminar o Infinity dia 16. Dia 17 é meu aniversário. Esse é o meu, vice. E dia 18 eu tô indo para Israel. E assim,